boa noite, queridos estudantes. Professora Flávia Leda está apresentando. Tudo bem com vocês? Hoje, excepcionalmente, estou aqui no lugar do professor Fernando Santos. Excepcionalmente, né? E hoje nós vamos trabalhar aí concordância com vocês, queridos estudantes, revisando algumas regrinhas básicas dessa parte da língua portuguesa muito importante, tá? Análise sintática aí, principalmente quando você for redigir textos em modalidade escrita ou oral no registro padrão da língua portuguesa. Pois é, a concordância é um princípio básico aí que vai tratar da combinação em termos de gênero e número entre os substantivos e os termos que vão modificar essa classe e entre os substantivos e os verbos, né? E algumas vezes pronomes. A gente vai ver situações direitinho. Hoje a gente vai continuar a trabalhar com vocês a concordância nominal 2, tá? Então prepare-se para fazer as perguntas. Fiquem bem à vontade, que a aula é toda de vocês. Vamos? Bora, meu povo lindo. Vamos lá. Bom, vamos trabalhar as normas da concordância nominal de acordo com o registro formal e o que a gramática normativa determina em termos de concordância. Tem algumas palavrinhas especiais, algumas situações que requerem bastante atenção nossa para que a gente possa, de fato, quando houver necessidade, a gente sabe que a concordância no dia a dia é mais tranquila, né? Dá pra gente aí trabalhar uma concordância mais relaxada na fala cotidiana, mas quando se tratar de um gênero formal, uma redação oficial, como um memorando, um ofício, uma circular, uma carta argumentativa, um artigo de opinião, uma notícia ou reportagem, a gente precisa mesmo se preocupar com essas regras, tá? Então, a gente vai trabalhá-las com vocês. Bom, vamos lá, uma definiçãozinha básica do conceito de concordância, para você lembrar aí o que foi trabalhado aí ao longo dessas aulas, nessa parte sintática. Então, é um princípio sintático harmônico. Harmônico porque ele estabelece aí um comportamento paralelo entre, no caso, os substantivos e os termos que a eles se referem, os adjetivos, os artigos, os pronomes e os numerais, em gênero e número, tá? E entre os verbos das orações e o sujeito delas, acomodando-se o verbo, tanto no que diz respeito ao número quanto à pessoa. Então, as flexões verbais são diferentes. A gente vai ter, na concordância, as flexões de número e pessoa para o verbo, e no caso dos adjetivos, artigos, numerais e pronomes, o gênero e o número. Ocorre que muitas vezes a gente faz a concordância geral, tanto verbal quanto nominal. Às vezes, por ocasião de um texto mais expressivo ou literário, a gente faz a chamada silepse, concordância ideológica, e muitas vezes a gente faz algumas concordâncias especiais. É justamente com esses casos de concordância especial que nós temos que nos preocupar mais. Então, a concordância, se com o verbo com o nome, torna-se verbal ou nominal, tá bom? Tudo certinho? Vamos lá. Olha aí. Regra geral da concordância nominal. Bom, se existe um substantivo e termos que a ele se referem, as outras classes, variáveis, por isso que é importante o estudo lá na morfologia das classes que podem variar e das classes que não podem, justamente para a gente ter essa noção. Aquilo que vai concordar em gênero e número e aquilo que não vai. Então, a gente lembra que nós temos aí 6 classes variáveis. Dentre elas, o substantivo, o próprio substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o verbo e os artigos. As demais, preposição, conjunção, advérbio e interjeição, são invariáveis. Então, é justamente com as classes variáveis que a gente pode estabelecer esse princípio harmônico da concordância nominal, tá? Aqui, nessa primeira frase, ó, vocês veem um caso bem direto. Os alunos estavam empolgados com o projeto, em que a gente vê aqui, ó, o sujeito, certo? Vamos usar aqui a nossa canetinha. Olha aí o sujeito, os alunos e o verbo. Estavam concordando justamente com o núcleo do sujeito, beleza? Mas nós temos aqui dentro ainda do sujeito um artigo, gente. Olha para cá, ó. Por que que o artigo está nesse formato de gênero e número? Os, masculino, plural. Justamente para se acomodar, ó, ao núcleo do sujeito. Percebeu? Uma outra coisinha que chama a atenção, o adjetivo empolgados.
Esse adjetivo também, ó, concorda com o núcleo do sujeito, o substantivo alunos, em gênero e número, por isso que a gente está vendo masculino, plural. Percebeu? Lá, a clara manhã se elevara no horizonte. Veja, nós temos aqui o adjetivo clara, o artigo definido feminino, todos no feminino singular, para se acomodar ao sujeito, ao núcleo do sujeito, o substantivo manhã, que está aí também, o feminino singular. Então, a concordância, gente, mais trivial que tem, a mais direta, né, que a gente faz, tá? É a concordância chamada genérica ou mesmo concordância gramatical, beleza? Mas uma coisa muito importante, quando nós vamos estabelecer esse princípio da concordância, e eu me refiro ao princípio formal. Como eu disse, a gente já é bem ninja, bem sapiente em relação ao dia a dia, a concordância do cotidiano. A posição dos termos na oração é importante para se definir a concordância, tá? O fato de você ter, por exemplo, um substantivo para dois adjetivos, ou o contrário, dois adjetivos para um substantivo. Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa também entender de princípios sintáticos. Por exemplo, entender a função sintática do adjetivo. As funções, melhor dizendo, né? O adjetivo, por exemplo, ele tem papel ou de predicativo ou de adjunto adnominal. Saber essas funções é super relevante. Por isso, nós vamos aqui revisar os casos particulares. A posição do adjetivo, a função sintática, para a gente entender como é que a concordância se processa, tá? Vamos ver casos em que a gente vai ter dois substantivos, ou de mesmo gênero ou de gêneros diferentes, e números diferentes para concordar com o adjetivo. Aí você observa, esse adjetivo é predicativo ou é adjunto adnominal? Esse adjetivo está anteposto à ordem inversa ou está na ordem natural, posposto a substantivos? Tudo isso tem que ser considerado para estabelecer esses casos mais particulares de concordância. Perceba que aqui eu já coloquei entre parênteses a função sintática do adjetivo. Vamos tratar do adjetivo considerado adjunto adnominal, certo? Eu coloquei só adjunto porque adnominal já é aí praticamente implícito, né? Então, a gente vai ver o adjetivo na posição natural. Qual é a ordem natural do adjetivo? Que ele venha posposto ao substantivo ou aos substantivos a que se refere. Essa é a ordem natural. Mas vocês podem que ele pode ser invertido, né? Sabem, aliás, que ele pode ser invertido. Que ele pode ser trazido para antes dos substantivos. Então, isso é muito importante, foi o que eu disse. Saber a função sintática e perceber a posição desse adjetivo em relação ao substantivo ou substantivos que ele vai modificar. Aqui, ó, esse caso 1 vai trazer o adjetivo posposto a dois ou mais substantivos, veja bem, com gêneros diferentes. Então, eu vou ter na frase o masculino e o feminino nesses substantivos em termos de flexão de gênero. Olha aqui a regra, ó. Concorda com o mais próximo ou no masculino. Ou seja, o adjetivo que está posposto a substantivos de gêneros diferentes pode tanto concordar com o substantivo que está mais próximo dele, como também pode concordar genericamente no masculino plural. Nós temos na nossa língua portuguesa uma tendência forte à generalização no masculino, singular ou plural. Então, essa tendência é demonstrada aqui na concordância nominal também. Observem exemplos, né? Que é o mais importante a gente avistar os exemplos para entender como é que isso se processa. Vamos lá. Olha aqui os substantivos, ó. Foco no substantivo sapato e camisas. Sapato, masculino singular, camisas, feminino plural. Percebeu? Observe que posposto a esses substantivos, nós temos o adjetivo novas. Esse adjetivo, não esqueça, na função de adjunto adnominal. Esse é o nome completo do termo. Eu não coloquei adnominal, gente, porque é praticamente chover no molhado, tá? Uma das funções sintáticas do adjetivo, como eu disse, é adjunto adnominal. Então, basta colocar adjunto que você lembra o resto, né? Querido estudante da EJA 7. Então, vejam, a primeira possibilidade é concordar o adjetivo novas com o substantivo que está mais próximo dele. Portanto, você olha para o gênero e olha para o número do substantivo camisas e percebe que está no masculino, feminino, plural. Perceba que o adjetivo novas, ó, seguiu.
essa lógica. Essa concordância que a gente privilegia, vamos usar esse termo, privilegia o adjetivo para concordar com o substantivo mais próximo, é a concordância que a gente chama de atrativa. Por atração, o adjetivo posposto ao substantivo de gêneros distintos pode concordar. Também de gêneros iguais, né? Só que gêneros iguais você não percebe muito porque tudo é masculino, né? Pode ficar masculino singular ou plural, tá bom? Então, veja aí, ó. Comprei sapato e camisas novos. É uma outra possibilidade, povo lindo. Perceba que quando a gente joga os mesmos substantivos de gêneros diferentes e também números diferentes, né? Já que sapato está no singular e camisa está no plural, você observa a concordância geral com todos os núcleos. Mas você diz assim, tia Flavinha, e se eu tivesse aí o contrário? Se eu tivesse, comprei camisas e sapato, como é que poderia ficar o adjetivo adjunto novo posposto a esses núcleos? A mesma lógica. Trocando a ordem, comprei camisas e sapato novo, comprei camisas e sapato novos. Tá vendo? Ou singular, masculino com o mais próximo, ou masculino plural com todo mundo. Entendeu, neném? Aí você diz, mas tia Flávia, e se eu tivesse aí 2 substantivos no feminino, de mesmo gênero, meias e camisas? Bom, comprei meias e camisas novas, seria a concordância que você poderia fazer única. E se um deles estivesse no singular? Comprei meias e camisa nova, ou comprei meias e camisas novas. Entendeu? A lógica é essa, se o adjetivo está posposto aos substantivos de mesmo gênero ou gêneros diferentes. Há exceções? Claro que há. Para ficar mais delícia, né? Tem que haver essas exceções para apimentar o negócio. Tá bom, gente? Então, cuidado. Posição do adjetivo em relação aos substantivos, tá? E, claro, a função sintática é super relevante. Vamos mais. Adjetivo, ainda adjunto dessa vez, gente, anteposto. Agora nós vamos ter um adjetivo, ó, que vai se posicionar antes dos substantivos. Vou voltar para você que esqueceu. Adjetivo posposto vem após os substantivos, anteposto vem antes. Tá, gente? Olha aí, ó. Qual é a lógica? Via de regra, adjunto adnominal anteposto a substantivos de gêneros diferentes ou de mesmo gênero tem que fazer a concordância atrativa, tá, gente? Essa é a regra geral. Olha aí. Concorda com o termo mais próximo quando desempenha o papel de adjunto adnominal. Claríssimo. Ou seja, se eu tenho 2 substantivos e o adjetivo está anteposto, a lógica é concordar somente com o mais próximo. Vai haver exceções para essa regra? Claro. E eu vou mostrar para vocês. Só ter calminha, devagarinho a gente vai. Você percebeu tamanha injustiça e desconforto? Olhe para os núcleos, injustiça e desconforto. Percebeu que aqui nós temos substantivos de gêneros diferentes? Injustiça feminino e desconforto masculino. Percebeu uma outra coisinha? Que o adjetivo adjunto está antes dos substantivos. Ainda há pouco ele estava depois, né, aquele estudante? Tá observando isso aí? Ficaria muito estranho nós tentarmos fazer a concordância genérica. Eu teria que colocar em masculino plural. Eu teria que fazer, você percebeu tamanhos, injustiça e desconforto? Olha, coisa esquisita, gente. Vamos combinar que é estranho, né? E outro, seria informal mesmo, já que a regra é essa. Então, perceba que eu só posso concordar no masculino singular, porque a regra é clara. Concordo com o substantivo mais próximo, devido à posição do adjetivo está aqui, ó, alterada. Vocês lembram que a posição natural é adjetivo depois do substantivo, né? Pronto. Qual é a possibilidade de eu fazer aqui um masculino? Inverter a ordem dos substantivos. Você percebeu tamanho, desconforto e injustiça? Pronto. É a única lógica. Tia Flavinha trazendo o adjetivo para depois dos substantivos. Bom, é aquela lógica que você viu. Atrativa ou genérica? Você percebeu injustiça e desconforto, tamanhos ou tamanho, para concordar atrativamente com desconforto. Tá bom? Isso se eu tiver adjetivo posposto. Vamos mais.
Comprei as velhas gramáticas e manuais que eu precisava para uma pesquisa. Foque nos substantivos, gramáticas, feminino plural e manuais, masculino plural. Veja que velhas é substantivo. Aliás, é adjetivo, está anteposto, está flexionado claramente aqui, ó, concordando com o substantivo mais próximo, que é gramáticas, Enes. Quem pretende fazer um concurso, um vestibular tradicionalista, arrocha o Buriti, porque essas regras aqui, ó, sopa no mel, hein? E para aplicar, evidentemente, nas situações em que você é obrigado a utilizar o registro formal. Presta atenção no serviço, neném. Entendeu? Olha aí. Regrinhas básicas, né? Claras. Muito bem, muito show de bola. Bom, observação relevantíssima, já coloquei em letras garrafais para você ficar ligado. É o momento de nós falarmos das situações excepcionais, ou seja, das exceções. Vamos lá. Torna-se obrigatória, preste atenção, a concordância com o substantivo mais próximo quando o sentido exige. Veja bem que eu marquei as 3 situações. Quando o sentido exige, quando os substantivos são sinônimos ou estão em gradação. Então, preste bem atenção. São 3 situações. Exigência do sentido, porque, por exemplo, aquilo que indica o adjetivo em termos de qualificação não pode se aplicar a todos os substantivos. Só se aplica a um. E é óbvio que, pela lógica, se esse adjetivo, em termos de sentido, só pode modificar um dos núcleos do substantivo, esse substantivo tem que ficar o mais próximo possível desse adjetivo. Não faz sentido jogar lá para o outro lado. Entende? Outra situação. Os substantivos são sinônimos ou estão dispostos em uma gradação. Tá? Faltou só um terminho aqui. Quando o sentido exige, ou quando os substantivos são sinônimos, ou quando esses substantivos estão em gradação. Faltou um ouzinho aí. Desculpas pela falha minha. Olha aí, ó. Preste atenção ao serviço. Tu tem 2 substantivos de gêneros diferentes, peixe e carne, o peixe, a carne. Mas veja bem que eu não posso aplicar, gente, o adjetivo suína de modo algum a peixe. Como é que a carne do peixe pode ser carne suína, povo lindo? Suína é relativa a porco. Então, devido à noção bastante restrita do adjetivo suíno, eu sou obrigada a trazer o substantivo porco, tá? Aliás, carne, para o mais próximo possível. Então, por exigência, tá, de sentido, eu não posso fazer a concordância genérica, porque o adjetivo suína só se aplica ao substantivo carne. Entendeu? Até por esse motivo. Se fosse uma outra situação, tá? Tranquilo. Poderia fazer a genérica e a gramatical. Você já tá vendo que são exceções. Ó, muitos têm ideias e pensamentos engessados. Perceba que a palavra ideias e a palavra pensamento são tecnicamente semânticas, aliás, tecnicamente sinônimas, né? Então, a gente faz, nesse caso, por atratividade, a concordância com o substantivo pensamentos, o substantivo mais próximo. Tá? Já até deixei aqui sublinhado para você perceber. Então, aqui é quando os núcleos dos substantivos a serem modificados pelo adjetivo adjunto são sinônimos. A outra é a gradação, ó. Veja, o sorriso, que é um riso pequeno, o riso, que é um riso normal, é a gargalhada, que já é um riso espalhafatoso, tipo, veja a gradação. Sorrisinho miudinho, um riso e uma gargalhada. Quer dizer, a gradação é ascendente. Aí é obrigatório que eu concorde o adjetivo adjunto solta apenas com o núcleo último da gradação, certo? Então, tá aí bem explicadinho, gente, os 3 casos. Exigência do substantivo, núcleos, substantivos sinônimos, substantivos em gradação, vão obrigar que você, com o adjetivo posposto, concorde apenas atrativamente. Beleza? Bora mais. Observação relevantíssima 2. Dessa vez, nós vamos ver o caso em que o adjetivo adjunto anteposto, que você viu que pela regra geral deve fazer concordância atrativa, deve concordar genericamente, tá?
Então, são algumas situações de excepcionalidade. Ó. Se os substantivos exprimem nomes próprios, ou seja, eu tenho lá substantivos próprios, ou substantivos indicativos de grau de parentesco, a concordância é a gramatical, que é a mesma coisa de concordância genérica. Ou seja, eu vou levar todo mundo. Se os substantivos forem gêneros diferentes, ao masculino plural. Se os substantivos forem de gêneros iguais e estiverem no singular, ao masculino ou feminino plural, tá? Essa é a lógica. Então, cuidado com essas situações extremamente excepcionais. Queridos vovô e vovó, estou com muita saudade de vocês, por exemplo, o netinho escrevendo a seus avós. Percebam que os substantivos indicam claríssimos, inegáveis, incontestáveis graus de parentesco. Mesmo vovô e vovó estando no singular, veja aí, eu joguei o adjetivo no masculino plural. Por mais que eu tenha um adjetivo no feminino, o fato de eu ter aqui graus de parentesco me obriga a fazer a concordância genérica, o gramatical, tá? Então, é a excepcionalidade aí desses núcleos. Vamos mais. Os talentosos, Raquel de Queiroz e Carlos Drummond. Dessa vez, substantivos próprios, ou seja, substantivos que indicam nomes particulares de pessoas, os chamados homônimos. Os talentosos Raquel de Queiroz e Carlos Drummond deixaram seus legados. Então, vejam que, apesar de um desses substantivos se referir à mulher, Raquel de Queiroz, ainda assim o adjetivo adjunto anteposto foi para o masculino plural. Concordância genérica, repetindo finalmente, concordância genérica, quando os substantivos de gêneros diferentes indicarem nomes próprios ou graus de parentesco, certo? Por mais que ele esteja anteposto. E lembrando que a regra geral, somente concordância genérica, viu? Tá bom? Show de bola. Bom, vamos lá trabalhar agora uma outra função sintática do adjetivo, que é quando ele é predicativo do objeto. Olha aí, ó. Já é uma outra função, gente. Não é mais adjuntagem nominal. Concorda com o mais próximo ou no plural quando desempenha esse papel, tá? Olha aí. Adquirimos arruinados, garagem, quintal. Percebam aí os núcleos. Garagem, quintal. Ambos no singular, porém de gêneros diferentes. A garagem, o quintal, né? O que ocorre? Posso fazer arruinados e posso dar uma ênfasezinha aí para garagem. Adquirimos arruinada, garagem, quintal. Não é tão comum, mas é possível, né? Segundo os gramáticos. Olha aí, ó. Adquirimos arruinada garagem, em que o adjetivo predicativo do objeto somente se refere ao substantivo. Tá bom, gente? Tudo bem? Vamos mais. Palavras específicas. Só para dar uma ideiazinha para vocês básicas, para não confundir, gente, essas duas funções sintáticas do adjetivo, tá? Que ora vai se comportar como predicativo do sujeito ou do objeto e ora vai se comportar como um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele é um termo acessório, é um termo que ele não é exigido na oração, é um termo que tem que ficar próximo ao substantivo em geral, tá? Não se admite, nos casos gerais, pontuação para ele. Já o predicativo é um termo que acontece com verbos transobjetivos, tá? Quando você tem, além dos próprios objetos, adjetivos que vão trazer qualidades, atributos, caracterizações para esses substantivos objetos, tá? Perceba aqui, ó, que garagem e quintal são objetos do verbo adquirir. Quem adquire, adquire algo. Garagem, quintal. Então, a garagem e o quintal. Aí, a palavra arruinados não é adjunto. Por que é predicativo? Porque ele indica o modo como essa garagem e o quintal foram adquiridos. Adquirimos-nos arruinados. Então, isso significa dizer que esse verbo adquirir aqui, nessa perspectiva, é o chamado verbo, é um nome esquisitinho, tá? Mas o significado até que é tranquilo. Transobjetivo. Transobjeto. Transobjetivo. Oh, água quase tudo.
Transobjetivo. Olha aí. Verbo que exige complemento, além do complemento, ou seja, além do objeto, que é o complemento do verbo, tá? Além do complemento, pode ser direto ou indireto, complemento, um atributo. Ligado a este, ou seja, ao próprio complemento, tá? Por isso é que a gente chama de predicativo do objeto. Então, evidentemente, você não vai poder confundir essas funções sintáticas, porque elas são bem distintas e ocorrem em situações bem específicas, tá? E isso você já está vendo que é super relevante, relevantíssimo para estabelecer a concordância de acordo com o princípio normativo. Palavras específicas. A gente vai ver uns casos, gente, de umas palavrinhas aí que costumam provocar bastantes dúvidas no dia a dia. Uma delas é o próprio bastante, não sei se vocês perceberam, que eu flexionei bastantes. Tem gente que jura de pé junto que bastante não varia. Gente, depende. Tem umas palavras que têm a variação adaptável à classe gramatical dela. A maioria dos advérbios, gente, é invariável em gênero e número. Então, a concordância da palavra bastante depende muito da classe gramatical, portanto, do papel morfológico que ele exerce no contexto. Se bastante for advérbio, é em contexto que dentro do registro formal, ela não vai variar. A única variação possível seria de número, caso ela fosse um pronome indefinido ou um adjetivo. Então, muito cuidado que bastante pode variar sim, e a única variação possível é em número, porque trata-se de termo, né? Na questão do gênero invariável. Só número é possível. E às vezes nem isso. Então vamos lá. Obrigado. Palavrinha chata e que costuma trazer muitas dúvidas, povo lindo. Obrigado, segundo os compêndios gramaticais, vai concordar com quem fala. É com o emissor. E se o emissor é demonstrado dentro do texto como substantivo no plural, obrigado vai para o plural sim, gente. É quase que raro, obsoleto até, porque ninguém utiliza, mas se for numa prova de concurso e você for cobrado com relação a isso, aceite. Aceite que dói menos, aquela história, né? Você vai dizer, eu nunca vi isso, eu nunca usei, eu nunca vi ninguém usando. Mas lá, gente, a regra é regra. Então é simples, ó. Concorda com o substantivo a que se refere. Se o substantivo estiver no masculino singular, obrigado masculino singular. Feminino singular, obrigado feminino singular. Masculino plural, feminino plural, você já sabe. Vai ficar obrigados, vai ficar obrigadas, certo? Essa mesma lógica, ela se aplica, tá? A kit, leso, mesmo, próprio, incluso. Vamos lá. Ó, muito obrigado, disse o diretor. Eu até coloquei aí, negrito, as palavras que estão estabelecendo aí a relação. No caso, o substantivo diretor, masculino singular, trouxe aqui, tá? A harmonização com obrigado masculino singular. Vamos ver outro. Muito obrigadas, responderam as secretárias. Então, apesar de você não usar, de você não ver ninguém usando, essa é a regra. Secretárias concorda com, aliás, o contrário. Obrigadas concorda com secretárias, devido a esse substantivo estar no feminino plural. Olha aí. Sabia dessa? Pois é, muito provavelmente não, né? É, meu povo lindo. Próprio, incluso, anexo, les e kit, mesma coisa. Vão concordar com o substantivo a que se refere. Leso vira lesas, tá? Vira lesos. Kit vira kites. A concordância no caso de kit só é possível em número, como vocês percebem, né? Incluso gênero e número. Cartas inclusas, documentos anexos, envelope incluso, envelope anexo, tá? Olha aí. Obrigado. Depende de quem fala, né? Depende do substantivo que aparece lá. Ainda continuando aqui as palavrinhas específicas, deixa eu repetir. Deixa eu ver. Já foi obrigado, vamos para a próxima. Menos.
Vocês vão encontrar na concordância do cotidiano algumas pessoas, principalmente em situações de fala ou numa escrita menos formal, utilizando menos. Vocês devem ter visto vários memes aí circulando na internet. Por que eu não coloquei um seja menos aqui, né? Mas para mostrar para vocês que até em tom de brincadeira, ou mesmo por desconhecimento do formal, muita gente flexiona menos. O fato é que essa palavra é invariável do ponto de vista formal, tá? É sempre menos, caso o registro seja padrão na oralidade ou na escrita. Então, seja menos, tá? Seja menos chato, seja menos triste, seja menos qualquer coisa de ruim. Seja mais feliz, seja mais simpático, mais agradável, menos. Vamos lá. A palavra invariável sempre fica no singular, gente. Entenda bem esse sempre, tá? Quando eu digo sempre é porque eu expliquei no início da aula para vocês. Nós estamos tomando como base, como referência, o registro formal. É a linguagem padrão. Então, nessa perspectiva, realmente menos não varia. Beleza? Então, tem até o Chapolin, né? O Chaves, seja menos. Tá vendo, gente, o meme do seja menos? Tem até gente que mandou fazer camisa. Seja menos. É uma concordância do dia a dia, né? Linguagem informal. Perceba o seguinte. Você está vendo aqui o substantivo mulheres? É em conteste feminino plural, né? As mulheres. Mas veja que a palavra menos não alterou a forma para concordar. Porque a gente vai considerar nessa perspectiva que aí, ou a gente vai ter a forma do adjetivo, tá? Ou ainda do advérbio. Aí é menos adjetivo mesmo, tá bom? Tanto é que ele se refere aqui a mulheres. Aliás, advérbio, perdão. Menos. Tá vendo? Não varia. Mesmo. Depende. Depende mesmo, tá? Então, mesmo pode ser advérbio e mesmo pode ser um pronome reforçativo. Na qualidade de pronome reforçativo, mesmo acompanha a flexão de gênero e número dos substantivos que modifica. Se for advérbio, já sabem, não tem variação. E é um advérbio que equivalerá, gente, a uma ideia de certeza, convicção. Quando mesmo for advérbio, ele será sinônimo de expressões como de fato, realmente, indubitavelmente. Aí ele não vai variar não, tá? Situações, ó. Invariável quando desempenha um papel de advérbio. A gente sabe advérbio não varia. Elas fizeram isso tudo sozinhas mesmo. Pode ficar tranquilo aí para substituir esse mesmo por de fato, realmente. Tá bom? Variável quando desempenha o papel de pronome reflexivo. Eu mesma, elas mesmas, eles mesmos. Nesse caso aí, ele vai ser seguido de um pronome do caso reto, tá? Então, o pronome reforçativo, como o próprio nome diz, modifica os pronomes pessoais. Nós mesmos, vocês mesmos, vocês próprios. Próprios vai seguir essa mesma lógica de mesmo, como reforçativo, tá? Ó, elas mesmas fizeram o trabalho. Eles mesmos organizaram a festa. Então, vai concordar sim, tá bom? Olha aí. Tome nota. Vamos conversar agora sobre a palavra demais, que tem, gente, olha só, esta escrita e esta. Mas é preciso saber exatamente em que situações nós vamos utilizar, gente, cada uma delas, porque, de fato, assim como tem gente que não acredita na flexão de bastante, tem gente que não acredita que se escreva demais separado do jeito que vocês estão vendo aí na primeira situação, né? Então, essa forma separada, ela é considerada uma locução adjetiva. Vou colocar aqui, ó. Locução adjetiva. E deve ser utilizada, evidentemente, como todo adjetivo. Quando você perceber que em contextos específicos, essa locução, apesar de invariável, como acontece com as locuções adjetivas, ela vai se referir a um substantivo no plural ou no singular. Então, o adjetivo é a classe que certamente modifica substantivos. Então, se o sentido for demasiado, ela equivale, a equivalência semântica dela, ó,
demasiado. Que pode ser demasiada ou demasiados e demasiadas, né, gente? Vamos lá. Destruição de infância. O início. Ela é demais. Perceba o seguinte. A maioria das pessoas, inclusive em letras de músicas, você vai encontrar. Se não me falha a memória, aquela música do Rick e Renner, uma doida, uma louca, uma feiticeira, ela é demais, é escrito junto. Pois não é não. É separado. Porque perceba, sem sombra de dúvidas, que isso aqui é um adjetivo, inclusive, ó, qualifica o substantivo ela. Pois é. Logo, só adjetivo tem que escrever separado, viu? E a gente escreve junto, né? Cuidado que se o crocho for bom de língua portuguesa formal, tá? Ele pode ficar ressabiado. Outra situação, ó. Nada demais. Ah, se veio demais, ó. Foi dito. Na reunião. Então veja aí. Você que passou o tempo todo escrevendo demais junto, achando que não existia a forma separada, tá? Veja aí. Mais. Deixa eu ver outra situação aqui. Pronto. Em Teresina, há motos vou botar um espação de propósito, viu, gente? Demais. Olha aí. Você que sempre escreveu isso aí junto. Vamos entender por quê. O advérbio, gente, que pode ser a forma do demais junto, ele jamais vai modificar um substantivo. Entenda bem que advérbios modificam o verbo. Eles próprios, o advérbio sim modifica ele mesmo. E modifica adjetivos. Então, assim, não faz sentido você pensar em colocar aqui o advérbio, porque seria bastante. Uma coisa é você dizer, em Teresina há bastantes motos. Muitas motos. Outra coisa é você dizer, há muito motos, gente. Muito motos seria equivalente a esse demais aí. Então, não dá, ninguém diz isso. Qual a ideia? Há mais, demasiadas. Não. Então, é o demais separado. Viu? Fica a dica. Esse demais junto aqui, a gente usa em duas situações, porque ele pode ser encaixado ou como um advérbio de intensidade, aí, ó, ou ainda como pronome indefinido. Em nenhuma das situações a gente se confunde, não tem nem perigo. Ó. Aqui ele vai equivaler a bastante, muito, e aqui ele vai equivaler semanticamente a o quê? A os outros. Então é simples. Você fica, os demais saem. Tem que ser essa escrita de demais, ó, os outros, os restantes. E aqui em cima, como advérbio de intensidade, ó, comi bastante, andei bastante, portanto, andei demais, comi demais, tudo junto e o demais modificando o verbo. Entenderam agora? Ela é linda demais. O demais aí de novo junto, porque eu tô vendo que ele está intensificando o adjetivo linda. Então, é o demais junto com o advérbio. Então, você note essa dica das classes gramaticais de perceber se ele é um advérbio, se ele é um pronome ou locução adjetiva, porque assim fica mais tranquilo de você empregar as formas adequadas dessa classe de palavras, tá, gente? Tudo bem? Tomaram nota aí bonitinho? Deixei o espacinho aí para escrever algumas coisas especiais para você. Palavra meio. Também a concordância de meio vai depender da situação. Se meio significar mais ou menos ou um pouco, é um advérbio. Se meio for um substantivo, vai ter flexão normal. E se meio for um numeral, numeral fracionário, que equivale a metade, também vai flexionar. Simples. Meia banana, meias laranjas, meio pão.
meia taça de vinho, entendeu? Aí analisa a classe gramatical. Variável quando é numeral, equivalendo a metade. Meu irmão comeu meia melancia. Invariável quando desempenha o papel de advérbio. Meio mais ou menos. As portas estão meio fechadas apenas. Agora vamos fazer aí, ó, um comparativo, um paralelo com o registro formal. Será que as pessoas na linguagem cotidiana, na concordância cotidiana, dizem isso? As pessoas dizem, eu estou meio cansada ou estou meia cansada? A pessoa, né? A situação está meio complicada ou meia complicada? Então, muitas vezes, por força do hábito ou mesmo por desconhecimento do registro formal, há essa concordância, evidentemente não padrão, na linguagem cotidiana. Mas o fato é que, para obedecer o registro formal, meio por ser advérbio, torna-se invariável no quesito gênero e no quesito número. Beleza? E se for numeral, vai estabelecer concordância tanto de gênero quanto de número. Quer ver uma coisa curiosa? Ó, comi 2 meias laranjas. Ô, gente, professora, mas 2 meias laranjas não é um todo? É verdade. Mas repara que se você comeu uma laranja, aí pegou a primeira banda e dividiu com o crush, você comeu a metade da primeira, né? Aí tu quis comer outra, e o crush também quis. Aí tu pega uma laranja 2 e divide de novo. Então é verdade que tu comeu um inteiro, mas com partes não do mesmo objeto, entendeu? Então 2 meias laranjas. E é possível isso em termos de concordância formal? Tá bem aí na sua frente. Meias laranjas. Comi 2 meios pães, pegou um pão, dividiu com o colega, quero mais. Pegou outro pão, dividiu de novo com o colega. Pronto. É possível sim, tá bom? Então a lógica é essa daí, queridos estudantes. Vamos mais. Bastante. Depende. Se for pronome indefinido, se for adjetivo, vai ter flexão de número, que é a única flexão possível, né? Como advérbio, não vai ter flexão coisa nenhuma. Então, quando desempenha papel de pronome indefinido, ele vai concordar com o substantivo a que se refere. Beleza? Então, você diz, comi muitos pães. Se você for substituir esse muitos por bastante, vai ficar bastantes pães. Havia bastantes mulheres lindas naquele evento. Ó, muitas mulheres. Percebeu? Aqui se justifica a flexão em número, porque o substantivo, ó, tá aqui. Mulheres. Entendeu agora? Lá vai. Invariável quando desempenha o papel de advérbio, aí você vai perceber que ele vai modificar o verbo ou um adjetivo. As mulheres eram bastante lindas. Vou puxar a setinha para você perceber que esse bastante aqui, ó, tá modificando o adjetivo e intensificando o sentido do adjetivo. Quer dizer, elas não eram só lindas, eram bastante, muito lindas. Isso justifica a classificação dessa classe como advérbio. Aqui em cima, não. Aqui, ó, várias, muitas. Aí você terá um pronome indefinido. Então, a possibilidade de flexão, nesses casos de bastante, em número, quando ele for pronome indefinido ou quando ele for um adjetivo. Como adjetivo, o sentido muda, tá, gente? A posição também. Se o bastante estiver posicionado antes do substantivo, ó, tá vendo? Tá em substantivo mulheres, ele é o pronome indefinido. Se eu colocar depois, o sentido já muda. Aí sai de muitas, várias, para demasiado ou demasiada. Comi pães bastantes, demasiados, entendeu? Pode ser adjetivo, verbo, aliás, adjetivo, pronome ou advérbio. E assim encerramos nossa aula. Um abraço a todos, até a próxima.